Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um programa de Esperança e Vida, onde nós vamos estar trazendo uma palavra de esperança ao seu coração. O texto que eu gostaria de deixar para você nesta manhã se encontra no livro de 1 Pedro, capítulo de número 2, do versículo de número 4 em diante. E assim então nos diz a palavra do Senhor: aproximaram-se dele, ou seja, de Jesus, a pedra viva. Os seres humanos o rejeitaram, mas Deus o escolheu e o valoriza muitíssimo. Vocês também, como pedras vivas, são utilizados na edificação de uma casa espiritual para ser um sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais que agradem a Deus por meio de Jesus, o Messias. É interessante que na nossa vida nós aparentemente não vemos muita utilidade em pedras, não é? Elas servem para serem chutadas no meio do caminho ou muitas vezes para nossa chateação. As pedras aparentemente não têm uma importância muito grande para nós, mas quando o apóstolo Pedro chama Jesus aqui de a pedra angular, de a pedra viva que foi rejeitada pelos homens, mas preciosa para Deus, ele está, em parte, fazendo uma referência a uma longa tradição a respeito da própria reconstrução do templo. É importante lembrar que os judeus esperavam ansiosamente a vinda do Messias. Eles esperavam ansiosamente o tempo em que Deus voltaria para habitar no templo juntamente com o seu povo. Mas para que Deus habitasse no templo junto com o seu povo, algumas coisas precisavam serem feitas. Uma delas era que o templo precisava ser reconstruído, o templo precisava ser consertado. E a ideia é de que esse templo, que deveria servir como casa de Deus para que ele habitasse junto com o seu povo, este templo deveria ser construído sobre uma rocha, ele deveria ser construído sobre uma pedra específica, sobre uma rocha específica. Então, encontre a rocha e talvez quando você reconstruísse o templo em cima dessa rocha, isso seria o suficiente para que Deus voltasse a habitar no templo juntamente com seu povo, para que o Messias retornasse. Bom, aqui Pedro está dizendo que esta rocha sobre qual agora o templo, o novo templo de Deus será construído, é o próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus é esta pedra que Deus vai agora utilizar para construir o seu templo. E o seu templo agora será construído não por pedras que não têm vida, mas por pedras vivas. O seu templo agora não estará num lugar específico, mas o seu templo agora estará em todo mundo. Esta é uma das ideias que Pedro traz por trás desse texto. Pedro vai dizer que Deus envia o seu Messias, o seu Filho, para que ele seja a pedra sobre a qual este novo templo de Deus, chamado Igreja, será reconstruído. E este templo será reconstruído não apenas numa cidade específica, mas em todo o mundo, porque através do Espírito Santo, cada uma dessas pedras vivas carrega Cristo consigo ao redor de todo o mundo. E então, o grande propósito de Deus, que é encher a terra com a sua glória, encher a terra com o seu templo e habitar em toda a terra, será finalmente concluído. Jesus, então, é esta pedra, mas Pedro vai dizer que esta pedra, que é a pedra angular sobre qual a igreja, o novo templo de Deus deve ser construído, ela foi rejeitada pelos homens. Aqueles que deveriam reconhecer esta pedra para, através desta pedra chamada Cristo, reconstruir o templo e manifestarem e viverem com Deus, eles rejeitaram esta pedra. Mas esta pedra que eles rejeitaram, nós a recebemos. E Pedro vai dizer que nós não apenas recebemos esta pedra, recebemos este presente, mas nos tornamos também pedras vivas.
Então, a igreja do Senhor Jesus é edificada, é construída em cima desta pedra, em cima deste homem chamado Cristo Jesus. Nenhum outro fundamento pode ser colocado na igreja a não ser o Senhor Jesus, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, aquele que pagou na cruz pelos nossos pecados, mas venceu a morte e hoje reina sobre tudo e sobre todos. Este Senhor Jesus é o dono da igreja, ele é o fundamento de toda a igreja. E nós estamos firmados nesta pedra, nesta rocha, de maneira que eu e você hoje fazemos parte desta nova igreja. A igreja, o novo templo de Deus, o novo lugar onde Deus habita. Os judeus esperavam ansiosamente que Deus descesse naquele lugar chamado Templo em Jerusalém e que ele manifestasse ali a sua presença, e então eles viveriam ali com Deus durante o restante dos seus dias. Mas Deus não desce neste templo de pedras, mas ele desce agora na nossa vida, na vida da igreja, de maneira que nós nos tornamos as próprias pedras vivas, os próprios templos vivos, os mini-templos de Deus, os lugares da habitação de Deus. Eu e você, que somos parte da igreja, carregamos dentro de nós o Espírito Santo. Agora somos pedras vivas, agora Deus habita dentro de cada um de nós. E nós estamos firmados nesta rocha que se chama Jesus Cristo. Nem a morte, nem o inferno, nem nenhum poder debaixo do céu ou acima do céu poderá vencer esta igreja que está firmada em Cristo e que cresce a cada dia através da edificação do Espírito Santo. Que notícia maravilhosa! Que notícia que nos enche o coração de alegria. Nós estamos firmados na rocha, no Senhor Jesus Cristo. A nossa vida está sendo edificada dia após dia pelo Espírito Santo. Não há nada o que temer. Basta cumprir o nosso propósito e viver com Deus, sendo seu templo eternamente, esperando a volta deste Messias, o Senhor Jesus Cristo, que virá para tomar a sua igreja para si. Que Deus abençoe a sua vida, um grande abraço e até a próxima.